sociedade está envelhecendo. Em 20 anos, quase um quarto da população do Brasil vai ter mais de 60 anos. E na mesma proporção que aumenta o número de idosos, aumenta também o número de desamparados em abrigos pela ausência de cuidado e amor dos filhos. É o chamado abandono inverso. E é sobre isso que vamos falar no programa Artigo 5º de hoje. A Constituição Federal estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E para falar sobre o abandono de idosos, eu recebo aqui no estúdio a advogada Patrícia Novaes Calmon, da Comissão de Direito de Família da OAB do Espírito Santo, e também o defensor público Alberto Carvalho Amaral, da Central Judicial do Idoso. Obrigada pela presença de vocês. Doutora Patrícia, a população está envelhecendo, mas as pessoas estão preparadas para cuidar dos mais velhos? Qual que é a responsabilidade aí de filhos, netos com os idosos? A questão hoje em dia que a gente se depara é que a sociedade está mudando muito. A gente está num período de complexidade social nunca antes visto. Isso principalmente diante dessa alteração social que para alguns chamado de pós-modernidade, para outros chamado de sociedade líquida, em que tudo é muito efêmero, muito rápido, e ainda aliado aos avanços tecnológicos, aquele pensamento que se tinha de que o idoso era o ser dotado de sabedoria, hoje em dia a gente não consegue mais ver assim. E acaba que está ocorrendo uma certa distanciação entre os mais jovens e os mais velhos. E essa distanciação acaba acarretando uma certa infantilização dos idosos, né? E acaba que, por mais que esses jovens, né, os mais jovens, não estejam preparados para conseguir lidar com esse envelhecimento da população e cuidar dos seus pais, enfim, a gente percebe que atualmente esses idosos não estão mais numa situação de invisibilidade jurídica como em outros tempos. Como a gente tem uma legislação que já está tutelando uma série de direitos, a gente tem também uma maior conscientização desses direitos por parte dos familiares. E o que caracteriza, doutor Alberto, o chamado abandono afetivo inverso? Bom, o abandono afetivo inverso, o nome abandono afetivo, ele remete a essa ausência ou a uma inação de afeto, um afastamento de afeto. O abandono afetivo mais comum e o que a gente, tanto no direito quanto socialmente a gente tem mais conhecimento e o que chega mais nas notícias, é o abandono dos pais com os filhos. Porém, a Constituição da República, no artigo 229, ela prevê tanto a responsabilidade dos pais com os filhos, quanto dos filhos com os pais, para auxiliar esses pais na velhice, auxiliar os pais na doença e auxiliar os pais também na carência. O abandono afetivo inverso é assim, e é chamado assim, primeiro por ele não ser o mais frequente, né? Não é o visto com mais frequência no judiciário, embora ele seja muito presente, e ele é esse abandono de afeto que os filhos têm com seus pais. E ele é caracterizado por essa ausência de afeto, ausência de auxílio material e imaterial, que é a falta de presença, muitas vezes, a falta de estar perto do idoso. E tem que envolver um familiar para poder caracterizar esse tipo de abandono? Bom, em regra, a essência sim, mas é lógico que o nosso direito ele tutela também as expectativas de direito geradas. E muitas vezes você pode estar numa relação com uma pessoa durante um certo tempo e aí criam-se laços e criam-se responsabilidades jurídicas entre eles. Mas o que a gente tem visto, e veja, como é uma temática que não tem uma previsão explícita, uma previsão clara, exceto essa aplicação da Constituição, etc., e das leis, mas de forma indireta, é mais complicado até para pensar de forma ampliativa, mas é possível sim pensar em outras pessoas que atuam como se genitores fossem ou como se parentes fossem, sem ter o vínculo de parentesco e que criam uma responsabilidade pelo fato de agir durante um tempo considerável. E nós temos um grande número de idosos vivendo em casas de abrigo permanentemente. Sem notícias da família, essa parcela da população parece invisível aos olhos da sociedade. Vamos conferir aqui na reportagem, pode mostrar. É comum ver um idoso esperando um telefonema, um carinho, atenção ou apenas o tempo passar. Nas casas de abrigo permanente, muitos idosos não recebem notícias da família. Nesse abrigo, em Brasília, uma parte dos idosos tem referência familiar. Outros estavam abandonados na rua.
Nós temos idosos em condição de rua, que vêm para cá, que eles já estão, são acolhidos pela rua. Nós temos idosos que são oriundos da família. Nós temos alguns idosos que vêm para cá para um esquema de proteção, até da família, por questões de maus tratos. Nós temos idosos que a família, assim, o próprio CREAS identifica que aquela família não tem condições de cuidar e o Ministério Público também encaminha. Angelina tem 66 anos e chegou na Casa Lar 7 meses atrás. Ela trabalhou em casa de família desde criança e por isso não tem contato com a família dela que mora no Mato Grosso. Angelina teve um problema na perna e passou a usar cadeira de rodas que a impediu de trabalhar. Segundo o mapa da violência contra a pessoa idosa no Distrito Federal, realizado pela Central Judicial do Idoso, a mulher entre 60 e 69 anos é a principal vítima de violência e o maior agressor é o filho, seguido de outros parentes como netos e companheiros. O mapa também mostra que a negligência e a violência psicológica são os atos mais praticados pelos agressores. A denúncia ela é recebida na delegacia ou no Ministério Público, pode ser feita pelo Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos, aqui no Distrito Federal no Disque 156, tecla 8, podem ser realizadas denúncias anônimas. Essas denúncias podem chegar também na Central Judicial do Idoso, localizada no Tribunal de Justiça, e existe toda uma rede de proteção à pessoa idosa que vai verificar o que está acontecendo de fato naquela situação para dar os encaminhamentos necessários. Doutora Patrícia, a gente sabe que infelizmente muitos idosos acabam vivendo nessas instituições por falta de condições da família ou por falta de família. Que tipo de cuidado é preciso ter antes de ir para uma instituição dessa para saber que é um lugar idôneo? Bem, a família, primeiro ela tem que tentar colocar aquele familiar idoso dentro da própria família, né? Seja a família de filhos, efetivamente, né? A família natural, ou uma família extensa, né? Que é uma família um pouco mais ampla, né? De parentes um pouco mais distantes. E a gente percebe que nesse contexto de institucionalização, né? De colocar o idoso em um abrigo, o Estatuto do Idoso, ele aduz que só pode ocorrer em situações excepcionais, como no caso de carência de recursos financeiros, abandono, né, ausência de algum familiar, né, para poder se responsabilizar por esse idoso. Então, a gente percebe por esse e por outros dispositivos do Estatuto do Idoso que é a exceção. Só que essa exceção, muitas vezes, tem se transformado em uma realidade, porque de 2012 a 2017, houve um aumento de 33% de idosos em instituições de longa permanência no Brasil. Só que a gente percebe que desse percentual, a gente não tem dados reais e efetivos, porque esse percentual se refere apenas a abrigos públicos. E abrigos públicos só tem em 6% do Brasil. O resto são instituições filantrópicas e privadas. Existe uma fiscalização, defensor, para poder garantir que esses lugares tratam os idosos como deve ser? Sim, existe, né? O problema que a gente pode notar das fiscalizações é a extensão até da fiscalização, né? Mas esses institutos de longa permanência, esses abrigos, o Lar dos Velhinhos, como foi na reportagem, né, que é bem conhecido aqui no Distrito Federal, que presta um serviço muito bom, eles são fiscalizados e eles têm um contato muito próximo com os profissionais de assistência social, com o pessoal, os cuidadores, e também com o Ministério Público e a própria Defensoria Pública. A gente, na Central Judicial do Idoso, o que é a Central Judicial do Idoso aqui do Distrito Federal? É uma parceria entre TJDFT, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o Ministério Público do Distrito Federal e Defensoria Pública. Então, esses três órgãos se articulam com coordenadores, eu sou um dos coordenadores pela Defensoria Pública, e a gente tenta prestar um serviço mais próximo, mais afetivo, não necessariamente judicial, né, mas um serviço de acesso a direitos, jurídico, assim, e voltado muito antes do processo em si, mas com uma abordagem mais de justiça de paz, restaurativa, muitas vezes. E a Central Judicial do Idoso também tem essa função de olhar para os abrigos, olhar para essas instituições, verificar as demandas, providenciar acolhimento de idosos, eventualmente, ou até
até às vezes, quem sabe, propiciar contato entre familiares numa mediação, numa conciliação. E a nossa equipe foi às ruas para saber as dúvidas das pessoas sobre este tema. Vamos conferir a primeira pergunta. Caso o idoso seja abandonado pelos filhos, ele pode pedir indenização? Doutora Patrícia, a gente teve inclusive um caso recentemente de uma idosa que foi levada pelo sobrinho até um abrigo em Santa Catarina, se não me engano, e o abrigo também se recusou a recebê-la, ela foi parar na Polícia Militar. Todo mundo aí cometeu um crime, como é que é? A gente percebe que o abandono afetivo, né, inverso, ele pode sim ser objeto de responsabilização civil desse familiar que está abandonando a pessoa, porque a gente acaba extraindo de uma decisão que o STJ proferiu em 2012, no sentido de que amar é uma faculdade, mas cuidar é um dever. Então, nesse sentido de solidariedade familiar, efetivamente, a gente percebe que é possível, né, a responsabilização do familiar, mas existem 3 pressupostos, né, que é necessário que a pessoa que entre com a ação, que ajuize a ação, ela precisa provar. No caso, a culpa, né, vamos dizer assim, porque a gente está lidando com uma responsabilidade subjetiva, então tem que ter a culpa, né, no caso, a negligência, talvez, né, porque muitas vezes a negligência está atrelada ao abandono, então a gente percebe que nesses 3 requisitos da responsabilidade civil teria a culpa, teria que ter o dano, propriamente dito. No caso do abandono afetivo, efetivamente, teria que ter um laudo psicanalítico demonstrando que aquilo efetivamente abalou aquele idoso, né, trouxe sequelas graves e, por fim, a gente teria que ter o nexo de causalidade entre esse dano e a conduta perpetrada por esse familiar. Então, é plenamente possível, mas tem que ter essa comprovação. E o que dizer de alguém que fica com o idoso em casa para se aproveitar da pensão que ele recebe? Esta é a dúvida de um telespectador. Vamos ver aqui juntos. Onde devo denunciar caso perceba que os familiares estão negligenciando os cuidados básicos com o idoso e usando o dinheiro dele em benefício próprio? Defensor, como fazer nesses casos? Bom, o principal aí é tentar compreender que o idoso ele não é uma fonte de riqueza por si, ele é uma pessoa, né? Lógico que na conjectura atual, muitas vezes esse idoso, e a gente tem vários exemplos disso, esse idoso vai ser aquela pessoa que vai trazer a renda para a família, né, vai trazer aquele benefício assistencial muitas vezes que ele recebe e vai ser a grande renda para aquela família. Só que ele não pode ser tratado como uma mera fonte de renda, isso daí pode ser um delito, né? Antes a doutora Patrícia explicou bem sobre o viés civil, na possibilidade de indenização. Mas é lógico que existe uma responsabilidade penal. Se você está com o idoso e você cuida daquele idoso, você é um garante dele. Então, você não pode jogar o idoso num abrigo, da mesma forma você não pode se aproveitar do dinheiro dele. Esse dinheiro do idoso tem que ser voltado para ele, né? Muitas vezes, isso é o que a gente aconselha na defensoria, sempre que alguém pretende tomar esse idoso com cuidado, né, ou interditar ele, a gente hoje tem outras formas que talvez seriam melhores até que a própria interdição, explicado para a pessoa que o dinheiro tem que se voltar para o idoso, né? Não é voltado para o benefício da pessoa isoladamente. É lógico que, para beneficiar o idoso, acaba beneficiando toda a família. Então, a questão de alimentação, vestuário, até a própria disposição da casa, daí são gastos que podem ser feitos em tese. Mas se ele interditou o idoso, e isso é o caminho jurídico que a gente aconselha sempre, que é interditar, ele também tem que estar consciente que ele precisa prestar contas. Se ele não presta contas ou se ele tem um abuso, aí pode sim ser considerado um crime, ele pode ser responsabilizado efetivamente. E onde denunciar? A denúncia vai depender de qual o acesso que a pessoa tem. Por exemplo, muitas vezes o Conselho Tutelar ele pode fazer esse papel de uma investigação prévia. Se você procurar as delegacias, o Ministério Público ou a própria Defensoria também, a gente vai fazer esse tipo de interlocução. Aqui no Distrito Federal, como a gente tem uma central judicial do idoso aqui, já é o caminho certo, né? É um ótimo caminho, que a pessoa ela pode nos procurar. Além da gente tentar verificar essa situação, a gente vai tentar, talvez, trazer outros familiares para esse contexto e buscar alternativas para compreender que aquele idoso é uma pessoa que merece cuidados e não pode ser tratado como uma fonte de renda. Bom, a gente vai a um rápido intervalinho, daqui a pouco estaremos de volta com mais Artigo 5º para você.
O artigo 5º está de volta. No programa de hoje a gente fala sobre abandono inverso, que é a ausência de cuidado e de amor por parte de filhos e familiares com os mais velhos. Sobre este tema, eu converso com a advogada Patrícia Novaes Calmon, da Comissão de Direito da Família da OAB do Espírito Santo, e com o defensor público Alberto Carvalho Amaral, da Central Judicial do Idoso. E nós temos mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Pode mostrar aqui. Os filhos são obrigados a pagar pensão alimentícia aos pais que não possuem condições de sustentar? Doutora Patrícia. Da mesma forma que a Constituição fala, né, no artigo 229, que os filhos, né, os pais, eles têm o dever de cuidado e amparo aos filhos, também tem em relação aos seus pais, né? É uma situação recíproca, tanto dos pais com os filhos, quanto dos filhos com os pais na idade adulta. E nesse contexto de aspecto alimentar em si, o Estatuto do Idoso, ele dispõe de uma forma até diferente do restante das prestações alimentares, que a gente percebe no ordenamento jurídico, que ele menciona que a responsabilidade é solidária, no sentido de que esse idoso, ele pode postular, né, em juízo em face de qualquer filho, e aí desses filhos depois teria uma ação regressiva em face dos outros, porque, via de regra, os alimentos, né, eles são divisíveis, né? Então, seria plenamente possível ao idoso postular em juízo por esse pagamento, né, dessa pensão alimentícia, e a partir disso teria todos os efeitos advindos, né, que teria uma decisão judicial, uma sentença, né, que iria estabelecer o valor a ser pago desse filho para o idoso, e aí nesse caso, no caso de não cumprimento pelos filhos, seria plenamente possível ao idoso executar, né, sob coerção pessoal na prisão ou até mesmo a coerção patrimonial, por meio da penhora, enfim. Defensor, e além da pensão? O filho, por exemplo, não tem condição de manter o pai em casa. Ele pode ser obrigado a pagar uma instituição para que o pai fique, caso ele tenha essa condição financeira? O direito, muitas vezes, ele não vai conseguir tratar isso com aspecto sentimental. E nem se busca isso pelo direito, né? A questão do amor em si é muito complicado. Imagine um cenário em que a criança não teve esse sentimento pelo pai e depois precisa cuidar do pai na velhice. Difícil que tenha amor, que tenha um respeito mínimo até, né? E, pelo contrário, o que se busca com o direito, então, é tentar dar uma efetividade para que, pelo menos, aquela dificuldade que a pessoa passe seja minimizada. E a ideia dos alimentos para os pais idosos tem muito isso, né? Esse aspecto de evitar que a pessoa passe por dificuldade, passe por uma privação enorme, quando o filho poderia auxiliá-lo. E encontrar uma nova família pode ser uma solução para aqueles que foram abandonados? Nós temos uma pergunta gravada nas ruas sobre isso. Pode mostrar aqui. Pessoas idosas podem ser adotadas? E como funciona? Doutora Patrícia, pode essa adoção? Isso é um tema muito novo e muito apaixonante, inclusive, porque existe um projeto de lei já tramitando no Congresso Nacional, que é o projeto 956, que prevê essa possibilidade da adoção do idoso, né, efetivamente, seguindo os padrões da adoção de maiores, né, que é aquela que é regulamentada pelo Código Civil e também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente de forma subsidiária. Então, a gente percebe que é algo novo, é possível, né? Eu tenho trabalhado de uma forma muito atuante nesse sentido. Existe já um caso que viralizou na internet e também já foi em vários jornais, né? Que é o caso da Cotinha e da Gláucia, que é uma jovem que realmente adotou, assim, no sentido... entre aspas, né, vamos dizer assim, porque ela não conseguiu efetivamente entrar com essa ação de adoção. Ela tem a curatela de uma idosa, mas a idosa realmente se sente filha da jovem e essa jovem se sente efetivamente mãe dessa idosa, que essa idosa teve uma vida de abandono de uma vida inteira. Ela viveu mais de 50 anos em um hospital e aí acaba que essa jovem, né, pegou um laço afetivo com essa idosa, levou ela para casa e aí a partir disso elas vivem bem. Então a gente percebe que pode sim ocorrer uma construção pela junção de
dois artigos, né? Um do Estatuto do Idoso e um do Estatuto da Criança e Adolescente. Um prevê que é possível a colocação do idoso em família substituta. Esse conceito de família substituta a gente extrai lá do Estatuto da Criança e Adolescente, que fala que se dá, né, que essa inclusão em família substituta se dá através da guarda, da tutela ou da adoção. O importante é manter o cuidado, né? Os programas sociais já preparam aí a população para esse envelhecimento, defensor? Não, ainda não, né? E lógico que é interessante a gente estar falando aqui hoje sobre isso, porque é uma oportunidade de relembrar as datas, né? O Dia do Idoso, o Dia contra a Violência contra o Idoso, para relembrar a importância de que essa temática entre também na questão da formação dos educadores, né, a questão da velhice, entre nos programas de medicina com força, entre no direito também, porque muitas vezes a gente não tem, durante a faculdade, uma compreensão exata das dinâmicas e da relevância dessa questão do idoso para as comunidades. Então, por isso que ressalta muitas oportunidades que a gente vê pessoas atuando para uma maior conscientização, uma educação em direitos voltada para essa melhor idade, voltada para a compreensão da velhice como algo desejável e é inafastável, e também para essa nova dinâmica social, foi muito dito aqui, muito bem dito, que é uma dinâmica social que, como toda dinâmica social, ela é permeada de contradições, mas é uma dinâmica social que possibilita a gente pensar numa adoção de idoso. Olha que desenho interessante para se pensar nas possibilidades de cuidar desses idosos. É diferente, né? Novo e, quem sabe, pode se tornar tradicional também, caso necessário, né? E numa época que a gente discute tanto família, né, e os novos desenhos familiares, acho que é uma temática muito relevante, né? O direito ele não pode amarrar as famílias, ele tem que protegê-las. E na temática dos idosos, e falando de abandono afetivo inverso, a proteção é o primordial, né? Você dar cuidado, dar amparo e dar possibilidade que aquele ser humano, na sua fase, uma fase que a gente às vezes olha como se fosse final, mas talvez da nossa vida seja a fase mais longa, que é o período que a gente vai ficar idoso, seja uma fase de alegrias também. E nessa fase mais delicada da vida, o idoso se depara com a perda ou afastamento das pessoas queridas. Mas por que você acha que as famílias abandonam essas pessoas? A nossa equipe foi às ruas conferir as opiniões. Vamos ver aqui juntos. É a falta de consideração das pessoas, né, que não veem no velho carinho, apoio, presença, né? É uma doença do planeta, eu acho. Talvez seja pelo fato de não terem condições de cuidar, de não ter o local adequado, de não ter estrutura, porque geralmente os idosos eles precisam de mais cuidados. Falta de amor, falta de respeito com os idosos, com a ancestralidade que criou, que educou, que fez tudo e é desprezado. Falta de amor próprio e desumano, né? É desumanidade. Defensor, e na sua opinião, o que leva uma pessoa a abandonar alguém que por muito tempo cuidou dela ali, que ajudou na educação, da formação da personalidade muitas vezes, né? Pois é, essa é uma temática sensível, né, e complexa. Porque uma determinada pessoa abandonaria a outra que durante muito tempo auxiliou, que fomentou. Eu acho que a questão cultural é muito relevante, a gente pensar sobre o viés cultural. Um dos entrevistados, Kazuo, eu creio que ele tem uma descendência japonesa. O Japão, em determinadas áreas do Japão, ele é reconhecido como locais que propiciam pessoas chegarem aos 100 anos e muito mais. A gente pegar um outro exemplo no Reino Unido, não querendo falar que são melhores ou piores que a gente, porque isso não se aplica. Né? Mas no Reino Unido, por exemplo, eles têm uma tradição da rainha ligar para aqueles que alcançam 100 anos de idade. Valorizam, né? A valorização. Como valorizar o idoso? Esse é o ponto primordial. Né? A gente precisa valorizar o idoso dentro da família e de fora da família também para dentro. Valorizar esse idoso muitas vezes vai nos facilitar compreender esse processo social em que, de um lado, apesar da publicidade ofensiva das novas mídias, Facebook, Twitter, etc., que elas propiciam uma exposição exagerada, mas, ao mesmo tempo, elas se voltam para uma privatização e para um egoísmo enorme. E como esse egoísmo, ele afasta as pessoas próximas e tende a ser uma ferramenta de exclusão de familiares mais próximos. E para pensar também, a partir dessa realidade, dessa dinâmica,
como que a gente alcança as pessoas para elas não excluírem, para elas compreenderem esse idoso nas suas complexidades, mas também compreenderem a si como possíveis idosos, ou como esse meu exemplo não vai ser reverberado, não vai ser repetido no futuro, né? Pois é, o defensor falou aqui de valorizar o idoso, doutora Patrícia, como é que a gente pode aí incentivar essa valorização? Exatamente o que eu estava pensando aqui, que o que a gente nunca deve esquecer é que o idoso, ele é um adulto dotado de todas as potencialidades de qualquer pessoa, né? E ele pode sim exercer. Hoje muito se fala de um envelhecimento ativo e a gente luta por uma maior autonomia dos idosos. Então, assim, a gente tem que tirar essa mentalidade do que o idoso, ele é o outro lado, né, de ser criança. A gente não pode ver o idoso como esse aspecto infantilizado. A gente tem que incentivar e incentivar, fomentar essa autonomia. E isso acaba também prejudicando o emocional desse idoso, né? Não só fisicamente, né? Sim, com certeza. A Constituição fala da importância da atuação da família e do Estado junto com o idoso. O Estatuto do Idoso traz também a comunidade, ou seja, a inserção social. E os planos que a gente vê, os projetos que parecem ser mais exitosos, são aqueles que colocam o idoso em contato com as pessoas do dia a dia, né? No âmbito da Universidade de Brasília, a gente tem projetos muito interessantes. No âmbito da própria Defensoria ou da Assistência Social, a gente tem alguns projetos que colocam o idoso para fazer atividades físicas, proteção pessoal, capoeira às vezes, ou até para esse idoso passar as experiências, né? E a gente não pode esquecer isso, porque muitas experiências às vezes são ditas, mas elas não são escritas. E uma das temáticas sensíveis para a questão do idoso, e é uma das que eu me preocupo bastante, que tem que ser preocupadas, é o grande número de analfabetos idosos, né? Mesmo analfabetos, relembrando aquilo que falou, porque eles são adultos, eles têm experiências de vida, eles têm tradição e eles têm histórias. Se a gente não ouve essas histórias, a gente está fadado a cometer novos erros no futuro. E isso é um equívoco. O idoso e a idosa, eles são mais do que uma pessoa que alcançou a uma idade maior. Eles são repositórios de experiências e de vidas, né? Bom, vamos aproveitar então essas dicas para valorizar cada vez mais os nossos idosos. E com isso, o programa Artigo 5º de hoje chega ao final. Defensor Alberto, doutora Patrícia, muito obrigada por terem vindo até aqui. Obrigado. Eu agradeço também a sua companhia. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!